objetivo. Eu preencho os requisitos, por exemplo, eu completo 4 anos, eu tenho o direito de chegar na escola mais próxima de meus pais, ou responsáveis, chegar na escola mais próxima de minha residência e solicitar o quê? Ok? Para esses requisitos, você pode cobrar. Você pode cobrar, o professor pode cobrar, a associação dos professores pode cobrar, a comunidade. Mas aqui na nossa cidade, quem é que cobra, quem é que julga, quem é que sentencia? Conhece? Fala aí. Fala, senhora. É. Na sala de aula. Na sala de aula. Pronto, vou falar uma coisa aqui. Eu brinco para dizer isso, certo? Cheguei na escola para resolver o pior do meu. Não vai resolver, não, professora. Eu vou na rádio. Na rádio. Na rádio, porque a rádio resolve. Aí o cara da rádio não entende nada de educação, ele sentencia, julga e condena a gente, né? Mas, enfim. Aí, olha só, o que eu disse a vocês. Constituição, LDB, PNN, PNE, TCN, que é. A Constituição, ela vem e traz finalidades do processo educacional. Pleno desenvolvimento da pessoa. Isso está no artigo também 21 da LDB. Acompanhe o mapa mental de vocês. Prepara para o exercício da cidadania. Isso também está no artigo 21 da LDB. Qualificação para o trabalho. Onde é que eu mais vejo isso, Lucas? Eu volto para os PCNs, para as DCNs, para o Plano Nacional de Educação. Isso tudo vai ser aplicado. Vai ser aplicado. E os nossos planos de desenvolver a capacidade crítica e reflexiva. Isso está onde? Preparo para o exercício da. É a essência do ser cidadão. E hoje, a qualificação para o trabalho, os estudos fazem uma transposição para a qualificação para o mundo do trabalho. Porque o trabalho da geração anterior não é o mesmo trabalho de hoje, não será o trabalho de amanhã. Né? E recordo que eu tenho um artigo 13 e o Covid-19, tem uns 2 anos, eu estava fazendo. E aí passou aquela dúvida daquele assim. E pai, peraí, Google, você quer, você quer, você quer, você quer. E pai, ó, vamos assistir esse vídeo aqui, ó. Né? E esses dias eu parei, trabalho parei no trabalho desse fazer café, quando eu estava minha filha no computador, fazendo um slide pelo Google Drive e numa sala com as colegas. Na minha época, a gente tentava, cheguei a tentar ir na biblioteca, se tinha aquele colégio, ou então ir para a casa do colega, onde tinha uma pasta para poder pegar. Era mais barra do que pesquisa, né? Mas tudo bem. Mas assim, olha, então, isso tudo a gente na universidade, sabe, que a gente trabalha o foco, então, em primeiro lugar, é filtrar. Eu quero fazer um instituto para professor, eu quero fazer um instituto para coordenador pedagógico. Filtrar. Qual é a banca? Qual é a banca? Começar a resolver. E aí a grande sacada, o pulo do gato, é justamente a atualização da legislação. Porque de repente você pegou um conjunto que foi aplicado em 2011 e que atualizou em 2020 a legislação. Então, algumas questões e muitas das questões da legislação nacional, elas podem estar
desatualizada. Que é diferente das questões de didática, das questões de currículo, das questões de avaliação. Vem um autor, vem outro autor mais novo, beleza? Mas a legislação não, tem essa dinamicidade. Então, vocês investirem dinheiro na compra de um livro de LDB, eu acho que isso é muito. Ah, Lucas, eu vou comprar, vamos fazer isso aqui. Né? Eu vou comprar a Constituição. Eu comprei. A primeira viagem que eu fiz a Brasília, cara, eu lá na Exato, investi meus R$4,90 dentro da Exato, da Constituição Federal. Então, basicamente isso. Até aqui, você consegue perceber a articulação Constituição, LDB e outros assuntos? Então, essa aí você vai chegar no tempo, vai ter mais da banda final. Olha, você comprou dessa bandeira, outra bandeira. Agora, pessoal, não? Pronto, beleza. Agora foi? Pronto, beleza. Vamos lá? Então, durante esse delay aí, vai dar retorno para quem está em casa, Cristiano. Aí. Eu estava perguntando se vocês já tinham visto isso de uma outra forma. Quem está em casa pode passar o feedback aí. Agora eu vou trazer para vocês uma coisa que está no 206, no artigo 206 da Constituição, e que foi atualizado agora em 2020, no meio da pandemia, e é muito cobrado nos 206 da Constituição, que são os princípios, né, que estão contidos na Constituição. Os princípios da educação. Vamos lá, ó. Igualdade de condições de acesso e permanência. Aqui se desdobra e fundamenta os princípios da inclusão educacional. Eu não preciso ter acesso e permanência. Aí a gente discute hoje igualdade e equidade. Isso está onde? No direito, no princípio fundamental, onde? Na Constituição. Quer ver outra coisa que a gente trabalha? Dentro de igualdade de condições de acesso e permanência. A gente discute hoje tanto uma coisa chamada meritocracia. Condições, todo mundo pode, todo mundo alcança. Aí um coach hoje, né? Não sei se vocês conhecem coach, mas coach para mim é alguém que não deu certo na profissão e vai fazer outra coisa. E são pessoas que ensinam os outros a ganhar dinheiro e não tem dinheiro, né? Um coach disse que não tinha trabalho nenhum que resolvesse, pobreza nenhuma que resolvesse a 14 horas de trabalho. Quantos pais dos nossos alunos estão em condições exploratórias, trabalhando
jornadas extensas para tentar sobreviver, né? Então, tá aqui, ó, igualdade de condições de acesso e permanência dentro do processo educacional, né? Aquela mãe, aquele pai que trabalha, que vai à escola à noite para a educação de jovens e adultos, ter as mesmas condições de acesso para aquelas outras famílias mais financeiramente favorecidas? Não tem, né? Outro princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O que é que a gente teve recentemente? O que é que os professores não poderiam doutrinar. Teve até um servidor público, agora, um deputado, que disse que professor era pior do que traficante. Eu preciso saber que eu trafico vidas. Trafico vidas para a melhoria. Né? É lindo de ver uma história como a gente viu no IFBA. Eu sou oriundo daqui do IFBA Jequié, e que um filho de uma empregada doméstica com gari concluiu o curso e está indo para um curso de medicina. Então, com certeza, esse processo vai voltar, vai mudar a realidade da família. Então, a sacada é outra, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. E aí, ó, isso cai bastante em prova de concurso. Dizer que existe o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas apenas em instituições públicas. Não existe nas privadas. Ou tira as públicas e bota só as privadas. Toda a terminologia de prova de concurso da área educacional, né? Toda, eu não vou generalizar, porque essa generalização já chama a atenção da dúvida de vocês. Certo? Porque a educação é um processo multifacetado e complexo. Eu posso generalizar? Não posso. Vixe, excluí um pouquinho aí. Sobe um pouquinho, Cristiano, por favor. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso também foi bastante cobrado. Está na Constituição, vai estar no LDB, vai estar no Plano Nacional de Educação. Aí sabe como é que eles cobram e a gente cai numa prova de concurso? E eu já errei isso. Gratuidade do ensino público, tá certo? Gratuidade do ensino público, tá certo? Não tá certo. Tá o quê? Não, tá incompleto. Onde é que vai se dar essa gratuidade? Em estabelecimentos oficiais. Eu posso ter escola pública, eu posso ter escola filantrópica, eu posso ter escola privada, correto? Então, onde é que vai se dar? E aí, gente, eu digo a vocês, as questões mais fáceis a gente não pode errar. Sabe por quê? A mais fácil todo mundo acerta. Correto? A questão mais fácil, todo mundo acerta. E todo mundo acertando, bota todo mundo no mesmo nível. Já aconteceu comigo. Depois, eu não sei se vocês fazem prova e depois corrigem a prova, né? Aí quando voltei para corrigir a prova, eu falei, puta que pariu. Eu errei isso? Tava na cara que isso não era assim. Não precisou nem ir na base da lei, certo? E aí outra coisa, ó. Tem prova de concurso, eu não sei qual é a banca que vocês vão enfrentar. Mas aquelas provas que tem, ó, 1, 2, 3 e 4, né? E aí depois eles trazem, ó, 1 e 2 como verdadeiro. 3 e 4 como verdadeiro. 1, 2 e 3. Como é que vocês respondem isso? Fala para mim. Pronto, perfeito. A saída é essa. Eu tenho certeza, desses 4 itens, eu tenho certeza que um é verdadeiro ou é falso. Pronto. Aí eu vou aqui, ó. Não pode ser, porque a 3 era verdadeira e aqui não disse 3. Pronto.
Se eu for chutar, eu chuto em 2. Meu percentual de acerto vai para quanto? 50%. Eu até brinco dizendo isso, né? Aconteceu comigo, eu vou comentar sobre isso aqui, falar com o Paulo, para ver se o microfone lá vai participar do pessoal. Velho, eu fiz 2 concursos na área de educação agora recente. Um foi para. Eu nem fiz para professor, fiz para técnico no IFBA agora, esse último, e fiz para professor do estado. Chegou a parte geral do concurso para técnico do IFBA, eu fui muito bem. Quando foi para a parte específica, envolvia a legislação, as questões eram tudo assim, ó. 1, 2, 3, 4. A 1 e a 2 está correta, a 1 e a 3 já está correta, a parte específica toda. E eu fui eliminado, porque eu não consegui o percentual de aprovação. Na parte específica eu fiz 90%, na parte geral eu fiz 90%. E na parte de cá, acabou para mim. E para professor do estado, não veio assim, veio só com uma alternativa, aí eu fui aprovado, fiquei lá nas cabeças, mas quando vem assim, eu tô dificuldade. Mas a saída é justamente essa, né? Eu até brinco dizendo isso. Eu também já perdi em concurso, tá? Perdi agora na prova do IFBA, eu estava em 6º lugar, na prova para professor do IFBA de AE, e chegou na minha prova de redação, corrigiram com notas completamente discrepantes. Também já perdi, mas também já passei. E um dos concursos que eu fiz, a Prefeitura de Jaguarara, que o edital, a comissão está formada e vai ter, paga melhor do que a Prefeitura de Jequié. Não estou... Tá todo mundo no grupo? No grupo de captação meu? Eu mandei ontem, conversando com vocês, saiu o Lauro de Freitas. 23 vagas para coordenador pedagógico, salário 5.600 e pouco. Inicial, 23 vagas para coordenador pedagógico. Aí você passa assistente social, o mesmo salário, saiu para professores de matérias específicas, como matemática, português e outras matérias. Velho, então, você começa a ver. Itabuna, tem uma colega de Itabuna falou, vai sair Itabuna agora, não tem onde correr, a prefeitura de Itabuna vai sair para vários cargos. Cocá vai dar uma entrevista ontem, eu mandei para vocês. Não, ele deu hoje. De novo. Hoje na GQFM. E ele fala. Eu falando com Nancy Dias, ó. Nancy foi minha aluna no outro curso. Falei, Nancy, cobra aí. Aí ele, daqui a pouco, Souza Andrade vai e pergunta sobre o concurso da educação, que até final do ano sai. Então, assim, é certo, gente. É certo. E Piauí, as más línguas me dizem que até o final desse mês sai a contratação da banca também, tá? Que a comissão está formada tem tempo lá. Então, Eu vou estudar isso. Então, aí é assim, ó. Aí, nesse concurso de Jaguarara, quando saiu em 2010, eu fui fazer, né? E cargas d'água da vida, eu fui fazer para coordenador de educação especial, era uma vaga, só tinha um inscrito. Quem era o inscrito? Eu. Aí meu colega ainda tirou onda com minha cara, né? Que nada, Lucas, oxi! Aí eu falei, sim, onde? E aí? Eu me inscrevi para coordenador de entrocamento. São 6 vagas, tem 4 inscritos. Não fez o mínimo. Né? Então, a gente tem que aprender até resolver questões. Certo? Lucas, eu tenho minha fé extremamente importante. Acreditar é o primeiro passo. Mas eu não posso apenas depositar essa confiança num ser superior, independente de crença religiosa. Né? Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Aprender, ter bons materiais, ter boas sacadas. Eu adoro mapa mental, porque o mapa mental, por exemplo, eu estou aqui e vocês que estão aqui na sala, vocês que estão em casa, podem pedir esse PDF e usar. A gente está pegando os artigos 205 da Constituição, indo até o 214, e resumindo em quantas páginas aí, gente? Basicamente 2, né? Basicamente 2. Né? Se eu contar frente e verso, dá uma página. Né? Então, isso vai servir para vocês. Eu vou ler a parte da legislação, a Constituição toda, da parte da educação. Eu li, eu olhei o mapa mental, eu vou resolver questões. Depois eu volto e corrijo. Quando eu ver meu erro, eu volto e vejo o que eu errei e por que eu errei.
Aí vocês geram o que Ausubel falava da aprendizagem significativa. Então, isso é extremamente interessante. Né? Então, saber responder, ter bons materiais e ter um tempo. Lucas, a jornada do profissional da educação para concurso é diferenciada. Sei, eu sofro disso. Eu trabalho hoje remotamente, como disse a amiga de minha filha, minha vizinha, me encontrou de bermuda, sandália e daqui para cima uma camisa social de manga comprida, que eu estava com uma reunião com representantes do MEC. Ela, ô tio Lucas, por que da barriga para cima você está como executivo e da barriga para baixo você está como dono de casa? Eu falei, porque tio Lucas trabalha remotamente. Do lado da mesa de trabalho já fica uma camisa aqui de reunião. De vez em quando eu troco para não aparecer com a mesma camisa, né? Mas assim, isso é extremamente positivo, gente. A jornada de vocês, muitos já constituíram família, têm maridos, têm companheiras, companheiros, têm filhos e filhas, trabalham em escola particular, eu também já dei aula, suga nossa alma. Se tiver algum diretor de escola, dono de escola, que me perdoe, mas a escola particular gasta uma energia muito grande. Lucas, eu chego em casa cansada, mas a gente vai começar a treinar. Primeiro, treinar o cérebro a estudar. Sabe quando eu comecei a estudar para concurso? Na pior fase de minha vida. Quando eu fui demitido da escola que eu mais tinha dinheiro. Eu trabalhava em 4 escolas particulares, recém-casado, minha esposa trabalhava em um contrato, dava aula numa universidade que era privada. Então, ou eu resolvia a guinada da vida ali, ou a coisa ia andar para o lado. O que é que eu fiz? Levava minha esposa para estudar, começava a estudar. Dava sono, dava vontade de sair, resolver coisa, dava vontade de sair para arrumar o guarda-roupa, para arrumar uma cama, para ir andar de bicicleta, para ir nadar. Eu comecei a estudar gradativamente, 30 minutos, depois 1 hora, e sempre tirando um tempo para fazer o que eu gostava. Era andar de bicicleta, era nadar, era lavar o carro. Então, Lucas, eu gosto de ouvir uma música, tomar um vinho, tomar uma cerveja, ou ir na igreja. Vocês precisam reservar um tempo para vocês, porque senão a gente pira mesmo. Um dia da semana off. E aí, um sábado à tarde, um domingo pela manhã, estudar um pouco mais. Com isso, vocês vão aumentando. Se, por exemplo, se a Prefeitura de Jequié lançar o concurso em dezembro, vocês reservarem 50 minutos todos os dias, de segunda a sábado, e 1 hora no domingo, quanto tempo vocês vão ter estudado lá em dezembro? Ou novembro, quando sair o edital? Quem hoje fala, não vou para aula não, eu não vou começar a estudar não, eu vou esperar eu sair o edital. E aí? Entende isso? Então, assim, eu também já passei por isso. O problema do concurso hoje é o seguinte, quando sai o edital, sai 45 dias para não vai nada mais até 45 dias. Entendeu? Oferece um café, velho. Você já foi melhor, bicho. Porra. Pagação em aula. Bom, vamos lá. Princípio ainda educacional. Um outro princípio muito cobrado em concurso. Está presente na Constituição, está presente na LDB, está presente no Plano Nacional de Educação, está presente hoje no Plano Municipal de Educação de Jequié. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e... Agora, isso vale para onde, Lucas? Rede pública. Rede privada é como? Cristiano, rapaz, eu quero um cara para dar legislação educacional. O cara aqui é Lucas. Lucas, a gente ganha até um sobrenome do trabalho, né? Lucas do IFBA, né? Lucas do IFBA, né? Fulano da UESB. Então, é justamente isso. Aí, concurso público, bota na prova, tira a rede pública. Vale? Não vale. Tira
provas e títulos. Bota só título. Tira provas. Tira título, deixa só provas. Certo? Eu já estou com um aluno aqui. Esse aí é o bem lógico, né? Simultâneo, né? Isso. Se a prova coloca ou lá, tá errado. Tá errado também. Tá errado também. Outra coisa, ó, presente no princípio, gestão democrática, onde? No ensino público. Porque no ensino privado, quem manda é quem tem a palavra final, quem tem a grana. Sabe o que aconteceu aqui em Jequié? Eu fui representante, meu nome está lá, né? A gente fazendo história, meu nome está lá no Plano Municipal de Educação 2014 a 2024, como representante do IFBA. Nós colocamos lá o que está sendo fruto hoje, que é a execução da gestão democrática, que é a eleição direta para diretor municipal, para que os diretores não fiquem ligados politicamente a grupos políticos, a vereadores, que eles tenham independência na sua execução do trabalho. O que é que foi feito? entre 14 a 21 de junho de 2014. Todo mundo só pensava em São João. Faz uma reunião na Câmara, a Câmara articula com a Igreja Católica Protestante, porque o povo queria colocar ideologia de gênero. A Igreja Católica foi com cartaz. Eu falei, eu vou queimar no inferno, mas eu vou quebrar o pau aqui. Eu falei, gente, acorda, e não está isso escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Aí os vereadores tiraram do Plano Municipal a gestão democrática do ensino. Ok? Para a gente perceber quem a gente coloca lá. Tá? Então, está no princípio, está no Plano Nacional, está na LDB, está nas diretrizes curriculares nacionais, a gente vai sempre revisitando esse exercício. Quando a gente chegar, vai falar assim, ó, lembra que isso estava lá? Ou pega aí o mapa mental da Constituição e Educação, que vocês vão ver. Um outro... Se mudar alguma coisa, já está errado, não cai com questões de problema. Cai a lei, da lei. Boa pergunta, boa pergunta. Relembra teu nome? Mitali. Boa pergunta, Mitali. Concursos, bancas, IBFC, FCC, Cefet, legislação educacional é a letra da lei. O que pode acontecer, e vocês vão ver isso, por exemplo, a questão de princípios. Eu tenho aqui 9. Dá para eu botar 9 nos itens A, B, C e D, ou A, B, C, D e E? Não dá. Eu escolho. Aí, às vezes, o que é que ele faz? Ele pega o padrão de qualidade, mistura com o pluralismo, mas é a letra da lei. Certo? Ou pega, por exemplo, a parte aqui da valorização dos profissionais, tira o plano de carreira. E é isso o cuidado que vocês devem ter. Porque, às vezes, isso já me aconteceu, gente. Não posso dizer que não aconteceu. Eu pegar a prova do IFBA, de professor de AE, eu peguei a prova específica, que eu trabalho com inclusão também, eu peguei, a adrenalina minha foi lá em cima. Porque tudo aquilo ali eu tinha visto, eu tinha estudado, eu tinha trajetória, eu tinha história com aquilo. A adrenalina da gente vai lá em cima, porque vê uma questão e fala assim, poxa, eu estudei isso. E aí a gente tem que ter a tranquilidade de acalmar e responder. Porque às vezes aí, ó, tiraram o título. Já ficou errada a questão. Então, tem que observar isso, né? E para mim foi extremamente positivo ouvindo por onde eu passei, compartilhando esses saberes, de falar assim, olha, Lucas, parecia que eu estava vendo tuas aulas na prova do concurso do Estado. Eu tenho uma ex-aluna que está para ser nomeada agora como coordenadora pedagógica do último concurso do Estado, que foi aluna, que ela me disse isso. Lucas, parecia que eu estava na tua aula, eu respondendo as provas. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa.
Então, isso... Claro, o dinheiro de eu estar aqui fazendo uma atividade extra é bacana, mas isso não tem preço que se pague, certo? Garantia do padrão de qualidade. Eu tenho isso na Constituição, correto? Eu tenho isso no Plano Nacional de Educação, porque precisa avaliar, precisa fazer conferência municipal de educação, que chega até a Conferência Nacional de Educação, correto? E isso também está onde? Nas diretrizes curriculares nacionais, nas DCNs. E piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Por quê? Na educação privada é negociação minha direta com quem tem o cash, o poder. Correto? E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, o acesso ao material desatualizado, ele é fundamental para o insucesso, parte do insucesso de vocês. Em 2020, no último governo, criou-se a ideia e a proposta de mudar a Política Nacional da Educação Especial, e aí juntaram e colocaram a Política Nacional de Educação Especial para ao longo da vida, aprendizagem ao longo da vida. Virou palavra de ordem. E aí, bloquearam a política, né, no STF. O que é que foi feito? Vamos alterar a Constituição, vamos alterar a LDB, que criaram uma nova modalidade, que foi educação bilíngue de surdos. Porque a política nacional, ela surgiu por um grupo minoritário que representava no MEC, estava presente no MEC, mas, como não passou, mudaram a LDB e também mudou a Constituição. Aqui em 2020 colocaram aprendizado ao longo da vida. Ah, Lucas, mas isso é claro, a gente aprende, né? Diz que a gente só está abaixo de médico, né? Porque profissional, professor, demais profissões, e médico está acima de tudo, porque sabe de todo mundo, né? Eu brinco dizendo que eu tenho um tio que entende de parto de baleia a motor de espaçonave. Eu fui falar uma coisa com ele, ele falou, não é assim não. Eu trabalho com isso o tempo todo. Né? Falei, cuide da sua área lá, que na minha área, quem resolve sou eu, tá? Então, basicamente isso. Então, gente, 9 princípios vão estar dentro da Constituição e vocês vão ser replicados lá. Né? Lucas, como é que eu faço para resolver essas questões? Tem muitos sites hoje que reúnem um banco de dados de provas. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 43 anos, um pouquinho de trajetória fazendo prova de concurso, mas eu vim de um tempo que a gente tinha que pesquisar lá no PCI a prova, o cargo, para chegar e responder a prova, ver o gabarito. Hoje você tem sites abertos aí, alguns pagos, que vocês conseguem resolver, que outras pessoas botam um comentário, que vocês conseguem fazer um ranking. Isso tudo é extremamente positivo e está ao favor de vocês. Certo? Então, isso que a gente precisa tirar o proveito. Sobe um pouquinho, Cristiano. Aí, aí, pronto. Isso aqui está dentro da LDB. Iris, tá com esse material aí, Iris? Tá? Tá? Não. Pronto. Pega lá que a gente fecha aqui, ó. Essa é uma questão que está dentro da Constituição, replica dentro da LDB e é extremamente importante trabalhar. Quais são os níveis de educação? Ah, Lucas, qual é o teu nível? Eu sou mestrando. Não é. Nível de educação não é. É o quê? Ensino superior. Só temos 2 níveis. Educação básica e ensino superior. Como a gente já ouviu, no meu doutoramento, eu sou pós-doutor, eu sou especialista. Só temos 2 níveis, educação básica e ensino superior. Dentro do ensino superior,
a gente tem a graduação e a pós-graduação, que divide em duas. Stricto sensu, mestrado e doutorado, e lato sensu, que é a especialização. Correto? E os cursos de aperfeiçoamento. Aí, ó, dever do Estado com educação. Qual é o dever do Estado? 0 a 3 anos não é obrigatório. O dever do Estado com educação, ela começa e vai até os 17. Ok? Ah, Lucas, as pesquisas indicam que é tão importante a gente ofertar o quê? Aqui, ó, na primeira infância. Olha que perverso que é. A gente investe dinheiro para que pessoas cuidem de nossos filhos, vão para as nossas casas, e quem cuida dos filhos dessas pessoas? Aqui, ó, de 0 a 3 anos. Então, a importância disso aqui para o Estado ofertar é fundamental. Aí, o que é que as pessoas fazem? Nossas secretárias fazem? Quando engravidam, precisam sair do trabalho. Aí, quando o menino está lá com 2, 3 anos, que consegue botar na escola, ou consegue alguém para olhar, aí retornam para a atividade, ou vão em busca de um outro trabalho. Porque os patrões não esperaram mais essa pessoa. Né? Como eu tenho uma ex-secretária que esses dias ela falou assim, ei, a porta está aberta. Eu falei, a porta de minha casa sempre vai estar aberta para você. Então, né? Apesar das pesquisas, a gente ainda não conseguiu a universalização do ensino. A gente não conseguiu a universalização do ensino. Não é obrigatório de 0 a 3 e não é obrigatório onde? No ensino superior. Certo? Aí a gente tem, ó, atuação prioritária. Município e Estado. Município, de 0 a 3. Aqui a gente tem a educação infantil. A etapa dentro da educação básica. Posso apagar aqui? Dentro da educação básica, quais são as etapas? Ó, educação básica. Eu tenho educação infantil, eu tenho ensino fundamental e eu tenho ensino médio. E aqui, ensino superior. Isso aqui são os níveis e aqui são etapas. Etapas de onde? Da básica. Ok? Atuação prioritária na creche, que é o ensino, educação infantil, creche e pré-escola. Na creche, atuação prioritária de quem? Do município. Aí a palavra é, Lucas, eu posso um outro ente ofertar? Pode, eu estou falando de atuação prioritária. Educação infantil. 4 a 5 anos. Quem é isso aqui? 0 a 3, creche. 4 a 5, pré-escola. Obrigatória, gratuita e atuação prioritária, município. E é lindo de se ver uma escola que estava abandonada, foi entregue para a UESB, a prefeitura recuperou e saiu uma reforma tão linda. Anísio Teixeira. Né? É muito lindo de se ver uma reforma da escola daquele jeito. O que é que eu preciso agora? Profissionais de educação concursados e valorizados. Como dizia aquela personagem, deixe ela que ela é a dona dos consignados. Né? Vamos passar para a gente fazer um consignado, comprar um carro, comprar casa.
Na gíria policial, a gente diz que são as tatuagens, né, Cristiano? Ensino fundamental, de 6 a 14. Obrigatória e gratuita a todos aqueles que procurarem. Atuação prioritária do município. Lucas, mas aqui em Jequié, por exemplo, chega no 6º ano, eu tenho escola do município e escola do estado. Porque a gente tem um princípio, quem tem mais, pode mais. Só que gestores, numa visão, não sei se foi do tempo de vocês, aquele desenho de um tio Patinhas, cada cabeça representa uma cifra. Gestores falaram, ei, vem cá, ó, eu quero meu 6º ano, tem 2.000 alunos aqui em Jequié. Não vou deixar com vocês, não, venha. Espera aí. O que é que o município fez? O município de Jequié gradativamente foi tirando as escolas, ó, 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. Escola do estado ficou apenas com ensino médio. Poucas escolas do estado hoje ofertam o ensino fundamental que a gente chama de 2. Né? Historicamente, a gente divide esse ensino fundamental em 2. Séries iniciais, 1ª a 4ª série, né? E agora, ensino fundamental, 5ª a 8ª série, ou 1º a 5º ano e 6º a 9º ano, ok? Ensino médio, a última etapa da educação básica, 15 a 17 anos. Gratuita e progressiva universalização. Todos aqueles que procurarem. Ah, Lucas, eu não estou aqui, eu parei de estudar, fui trabalhar com 20 anos. É ensino médio, mais educação de jovens e adultos, que isso é uma outra modalidade, ok? Aí, gente, ó, sobe só mais um pouquinho. Aqui eu resumo todo o resto dos artigos 205 a 214, certo? Eu gostaria que vocês que estão em casa e vocês que estão aqui na sala fizessem esse exercício. Se não for amanhã, no domingo. Pega lá, acessem o Google lá, dá uma googada lá, Constituição Federal de 88. Acesse um link que vier, Planalto. Dá para acessar aí, Cristiano? Para o pessoal ver, por favor? Quem sabe, mostra ao vivo, né? Assim dizia... Como é mesmo, Faustão? É o Faustão que dizia assim, né? Então, a referência, quando a gente estuda a lei, sempre a melhor referência aí, ó, planalto.gov, tá vendo? Abre, por favor, Cristiano. Amplia aí. Pronto, ó. Vocês vão ver que ao lado vai estar lá, ó, uma lei que atualizou. Passa algum lugar aí para a gente ver uma parte. Vai lá, dá um Ctrl F aí. Na internet, a gente Ctrl F busca. Ctrl F, artigo 205. ART.205. Não, ART.205. Passo. Pronto, aqui, ó, tá taxado, ó, que foi o quê? Excluído, certo? Então, essa é a parte do capítulo que trata apenas da educação. Leia apenas essa parte. Depois vocês voltem para esse mapa mental e depois vocês peguem alguma prova de concurso e vão tentar resolver uma questão. 205 a 214. Aqui, ó, a parte da Constituição na educação é artigo 205 a 214. Então, isso é fundamental para que vocês até façam um termômetro. Poxa, é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Ou aquilo que o Lucas estava falando é besteira? Não tem nada a ver.
E a gente não está vendo o LDB, a gente está vendo o quê? Constituição. Às vezes isso cai como se estivesse cobrando o LDB. Mas apenas com essa base de Constituição a gente avança. Por isso que eu falo, estudar a legislação, a base é estudar princípios constitucionais. Vocês estudando isso, o resto a gente vai desenrolar muito facilmente, certo? E outra coisa, quando a gente estudar LDB, Lucas, eu estou fazendo um concurso, eu vou fazer um concurso para a prefeitura municipal. Dificilmente uma banca mais séria vai cobrar, por exemplo, a parte da LDB de educação superior. Vão cobrar o que eles atuam. Lucas, eu vou fazer do IF baiano, que vai sair para pedagogo, porque o salário é melhor. Vai cobrar o quê? Educação básica, ensino médio, educação profissional e ensino superior, que é o que a gente atua. Né? Concursos municipais vai cobrar a essência, finalidades, objetivo, princípios e educação básica, onde ela atua. Mas, como obrigação, quando a gente ensina, quando eu ensino, eu acabo ensinando tudo. Às vezes, o foco maior, como foi nos concursos do Estado, que eu dei aula, para o Estado, a gente focalizava onde? Na educação básica e ali um pouquinho da educação profissional técnica de nível médio, porque o Estado está ofertando ensino médio, educação indígena, quilombola, mas muito focado ao que servia, certo? Então, faça esse exercício, separem 1 hora do domingo de vocês, né? Depois que arrumou lá, tal, aquele momento que ficava no Zap, ficava ali pelas redes sociais, leiam, cheguem lá, pesquisem Constituição Federal de 88, leiam a parte do artigo 205 a 214, pega esse mapa mental, certo? Pega esse mapa mental, dá uma lida e depois vai para alguns sites aí que vocês encontram na internet para responder alguma questão ou baixar uma prova de concurso, certo? Então, isso é extremamente interessante. Nesse mapa mental tem meus contatos, tem um contato de WhatsApp. Às vezes eu posso demorar a responder, mas eu estou disponível, tá? Aí, ó, antes de terminar a aula, ele chegou com o meu café, velho, para provar que é de verdade. Valeu, irmão. Então, assim, gente, eu acho que vocês precisam sair na frente, apostar e acreditar. Eu digo isso constantemente. Se vocês reservarem daqui até sair o edital 1 hora, começa com meia hora, 1 hora por dia. Quando sair o edital, quantas horas vocês já estudaram? Eu vou falar alguma coisa que eu penso. Vou dar aula de lógica para essa galera para retrô ali. Por exemplo, em 1 hora e 15 de aula, mais ou menos, né? Até as colegas aí, pode ser o termo mais antigo, né? Que é o do militarismo, são os mais antigos aí, consegue perceber as mudanças que existiram na educação, que às vezes a gente não acompanhou, e depois que faz um curso desse, você tem um campo de visão diferente da tua função do dia a dia normal. Às vezes eu saio para um curso de instrução aí, lá na instituição, eu brigo muito para o curso de formação acontecer da forma que tem que acontecer, porque é contínuo, formação é contínua. A gente limita. Aí tem uma técnica, vou trazer para a segurança, de abordagem que surgiu nova, e o cara está abordando igual antigamente, naquele mesmo. Bora, sua desgraça! Encoste aí, né? Acabou, as coisas vão mudando, a forma de conduzir vai mudando, mas é técnico. Observe que quando tem uma situação mediante sequestro pela semana, chama um grupo de gerenciamento de crise, pô. Não é qualquer um que vai para lá, é o cara que tem a formação para ir lá dialogar. O resto vai cobrir o perímetro. Então, é assim na segurança, é assim na educação, é assim em qualquer área. É contínuo. E aí a gente fica lá com aquela formação. E as coisas estão mudando, a gente não acompanha, porque toda hora muda. Tem um cara de coisa que foi na Constituição do governo passado, do outro governo, agora o governo já muda cá também, e a gente está perdido.
Por quê? Porque muita informação a gente não acompanha e vai deixando para trás, e às vezes você está até numa roda de pessoas mais esclarecidas na nossa área e começa a falar besteira, vou dizer, dessa maneira, porque está sem conduzir. E aí, basicamente, gente, é assim, é sair e acreditar, é dar um voto de confiança, investir e reservar tempo, certo? Eu sei, entendo e compreendo essa função. Eu estou nessa jogada, né? Tenho 2 filhos. Só para você ver que tem uma galera aqui. Tenho 2 filhos, trabalho, faço mestrado. Tem hora que a gente surta, a gente quer desistir. Já pensei em desistir, já voltei, já parei, entrei em outro mestrado, né? Mas a gente acredita num sonho lá na frente, né? Eu hoje olho meu contra-cheque hoje, ao meu primeiro contra-cheque como professor, como ganhava R$220, faz muita diferença. Então, assim, vale a pena, gente. Deixa eu ouça! 5 anos sem aumento no Serviço Público Federal, a gente teve 9% agora. 5 anos. Mas, assim, vale a pena. É um lugar bom de se trabalhar. Uma rede em que você tem uma rede... infelizmente, toda rede deveria ter acesso, ter serviço, como a gente tem, mas, infelizmente, colegas de outras redes municipais e estaduais não têm a mesma condição de trabalho que existe na rede federal, tá? A rede federal hoje, ela implementou um plano de trabalho remoto, sair da concepção do bater ponto. Eu trabalho 100% remoto. E aí, isso a gente, para entregar resultados, entregar trabalhos. Então, o serviço público é um bom lugar, a gente não vai ficar rico, principalmente na educação, mas a gente vai ter o passo para a tão sonhada estabilidade e qualidade de vida. Vou poder comprar minha casa própria, poder viajar com minha família. Encerrou meu expediente, só no outro dia. Ah, eu tenho uma coisa ou outra, sim. Tem aqueles momentos que nos tocam, que a gente acaba entrando na vaquinha para ajudar aquela pessoa. Tem tudo isso. Mas não é como a rede privada. O IF Baiano vai abrir concurso agora. O IFBA teve concurso agora, foi homologado, técnico e docente. Mas o IF Baiano vai ter concurso agora. Eu comecei pelo IF Baiano, né, e depois vim para o IFBA. Então, basicamente é isso, gente. Hoje, eu tenho colegas, Lucas, que atuam na rede privada há 10 anos, há 15 anos. Mas se Deus me livre e guarde, acontecer qualquer coisa, amanhã a gente pode acordar demitido. Aconteceu isso, uma situação de uma colega que está trabalhando comigo agora, ela trabalhou na função da escola grande, muito conhecida. Ela trabalhou 15 anos, ela teve um problema no pé, uma cirurgia, infelizmente começou a aula, não estava bem, ficou 2 meses encostado, e quando voltou, a escola simplesmente demitiu. Descarta, né? Descarta. Descarta como a gente descarta um copo descartável ao beber água, né? Mas eu não estou querendo aqui demonizar a instituição particular, né? Mas dizer a vocês o quanto é importante investir no concurso público, certo? Acreditem, invistam nisso, tá? Tem meus contatos aí à disposição de vocês. Eu vou deixar só o contato do seu visto aí direto, porque tem uma situação de vocês com essa prova de diretor um pouco diferente, porque você com o Lucas, eu tenho autoria de sábado, até o que nós temos fechado com eles. E quando a hora buscar, eu dialogo, vou dar uma aula agora, um tema que está na edital de conquista da minha matéria, lógico, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer, porque a gente estudou lógica, vocês vão ver a introdução da lógica, como é que funciona. A introdução da lógica está lá no edital de conquista, vai cair toda a lógica aristotélica nela. Caiu no último concurso de Jabaquara também, caiu, lógica. E alguns concursos de professor cobram lógica. De conquista tá lá. A gente odiava as aulas de estatística, né? A gente odiava as aulas de estatística, mas tudo bem, né? Isso. E aí... Então, assim, agradecer, né? Se colocar à disposição aí, para que a gente
formando turma, a gente possa dar esse start aí, tá? Mas os meus contatos estão aí também à disposição de vocês. Um abraço. Beleza. Você conversa com o Cris direto, tá beleza? Pode ir. Vamos lá, galera. Eu só vou aqui, tem alguns ajustes aqui em relação à minha arrumação aqui. Cheguei, não. Me ajude aqui. Vou orientar um aluno aqui, ser meu monitor ali, porque se alguém perguntar alguma coisa no chat ali, e eu acho que pode acontecer, na minha matéria não é uma disciplina comum para a maioria aqui. E posterior, eu só vou fazer a parte introdutória, é muito diferente do que vocês estão acostumados no dia a dia. No entanto, a minha disciplina ela cai em tudo. Tudo. Concurso de gari cobra ela. Então, é o curso que eu mais vendo na minha vida, são raciocínio lógico matemático. Inclusive, eu estou gravando um agora para me vender a nível nacional, porque é uma disciplina que vem cobrando. Quem vai fazer o concurso de conquista aí, provavelmente vai cair uma questão do tema que eu vou abordar aqui agora. É o primeiro tema, é um tema introdutório, por mais que você nunca viu lógica, você vai poder ver agora a introdução em relação a isso. Eu não vou entrar nas próximas partes, porque engloba um pouco mais, mas eu vou deixar vocês instigados, entender o que é isso aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Só vou orientar aqui. Irmão, é o seguinte, aqui está a tela, aqui é o chat, você vai abrir, ver se alguém vai perguntar, certo? Alguma coisa, se você vê alguma coisinha aqui, porque perguntou. E no mais, velho, você não vai transmitir nada. O resto sou eu. Só se surgir alguma pergunta aqui, já vou deixar no jeito. Você me passa, me lê sua pergunta. Beleza? De novo, né? Pronto. Galera, quem não me conhece, eu sou o professor Cristiano. Sou professor de matemática e raciocínio lógico há 15 anos. Também atuo como guarda municipal aqui em Jequié há 7 anos. Tive uma passagem pelo Instituto Federal, onde eu fiz alguns amigos. Lucas é um deles, tá? Então, tive a oportunidade de ser coordenado por Lucas lá na parte pedagógica. E dentro da educação, dentro da sala de aula, eu sei que nós somos autônomos, mas nas instituições também existem algumas hierarquias, né? Dentro das secretarias, algumas coisas, e a gente precisa entender essas dinâmicas. Então, o que acontece? Na educação, vocês veem que eu brigo com vocês o tempo todo, ali no grupo. Por quê? É o que eu estava conversando com vocês, muitas vezes a gente prega o que não vive. Como assim, professor? A gente vira para o nosso aluno e fala que ele tem que ter um estudo contínuo, mas a gente não quer ter. A gente vira para o aluno e fala que ele tem que ter um estudo prévio, mas a gente não quer fazer esse estudo prévio. E aí começa a criar essas dinâmicas. Eu falo, peraí, pô, vamos entender essa situação. Quem está aqui presente, se sair na hora do intervalo aí, vai ver que a movimentação é muito grande de alunos aqui em relação a outras áreas. Mas eu, professor Cristiano, defendo a educação e quero e brigo para que tenha uma educação mais forte nessa área de concurso. Eu preciso dominar essa região. Temos vários cursos de licenciatura aqui em Jequié, não é isso? A UESB daqui, os cursos de licenciatura em Jequié. E a gente precisa disso. Mas vamos lá. O que é essa lógica? Professor, para que eu quero saber lógica? Para que serve isso? Geralmente, são as perguntas dos alunos. Todo mundo aqui tem celular? Tem. E lá no celular, se vocês não sabem, isso aqui é um computador. Certo? Isso é um computador. E aí, quando você vai comprar o aparelho, você pergunta qual é o processador, não é assim, desse aparelho? Ou, no mínimo, alguém vai falar para você, isso aqui é bom, porque o processador é isso, é aquilo. Beleza, o processador, na informática, informática pode cair na prova de professor? Pode, depois da pandemia, a informática pode surgir nos editais aí agora, tá? Você está atento em relação a isso. E lá, no computador, tem o que te chama de cérebro do computador, que é o processador. E o processador, dentro dele, tem uma coisa que se chama ULA. ULA. Ó, professor, por que tu está falando disso? Porque a ULA vai falar de unidade lógica aritmética. Então, como é? O computador ele só lê duas coisas, 0 e 1. O computador é burro, ele só lê duas coisas, 0 e 1.
E o programador usa uma estrutura lógica, mais uma álgebra, que a gente chama de álgebra booleana, onde vai trabalhar com número binário. Número binário só é escrito da forma 0 e 1. Então, se lá na aula de informática vocês toparem com isso aí, em algum curso, ou estudando para alguma coisa, vai ser isso quando falar de binário. Professor, qual a sua formação? Eu sou formado em matemática, com enfoque em informática, sou pós-graduado em estatística e probabilidade, e leciono em cursinho preparatório para concurso público há 15 anos que eu ministro aulas. Vitória da Conquista, Itabuna. Eu vi que tem até o pessoal de Itabuna aí. Eu dei aula em um curso que se chama Gênio Curso. É um curso muito conhecido na cidade, voltado para concurso. E venho em algumas atuações aí em várias cidades. Essa disciplina, a primeira coisa que você precisa entender na minha disciplina é o que é uma proposição, tá? Só que, antes de começar a explicar o que é uma proposição, essa lógica, ela surge da onde? Vocês já ouviram falar num cara chamado Platão? Já ouviram falar? Na filosofia é isso mesmo, professor. Platão, que começou a desenvolver um modelo lógico. Só que o modelo de Platão existiam algumas falhas, e aí veio um discípulo de Platão e remodelou essa lógica. Quem foi o discípulo de Platão? Aristóteles. Filosofia pode cair em prova de professor, tá? Veio lá, Aristóteles, e remodelou essa lógica. Então, essa lógica que a gente estuda hoje, ela aparece no edital assim, ó, como lógica proposicional, ou ela aparece como lógica aristotélica, ou ela ainda aparece como lógica sentencial. Beleza? Vamos lá. Proposição. O que é uma proposição? É toda sentença onde podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Vou botar uma vírgula aqui ainda. Mas não ambos. Ponto. Vou grifar isso aqui. Lá na frente, em um curso, eu explico o que é isso. Quem é aluno meu sabe que eu não abro mais o livro para nada. A gente escreve o livro no quadro, tá? Escreve o livro todo no quadro. Quem copia minhas aulas, chega no final do curso, ele tem um livro escrito no caderno. Minhas aulas, geralmente, eu escrevo tudo. Eu gosto de escrever. E aí, o que acontece? Eu vou dar exemplo. Sempre eu trabalho com exemplo. Esse tema aqui já é questão de prova. Caiu na primeira questão do concurso do INSS. Caiu na questão do Banco do Brasil. E por aí vai. Esse tema, ele já é cobrado de prova, proposição. Então, vou dar um exemplo. Se eu falo bem assim, ó, o céu é azul. Eu tenho como julgar isso como verdadeiro ou falso? Tenho. O céu é que cor? Azul. Então, isso aqui é verdade. E se eu tiver a condição de julgar e dizer que é verdade, isso é uma proposição. Exemplo 1, né? Exemplo 2. Vou botar aqui um cara que vocês não conhecem. Neymar. Já falei em Neymar? É jogador de vôlei. Neymar é jogador de vôlei? Isso aqui é o quê? Falso. E se eu tive condição de valorar o termo que te usa, eu tive condição de dizer que isso é falso, isso é uma proposição. Galera do português aí, não é preposição não, é proposição mesmo, tá tudo certo aí, tá? O termo é proposição de proposições, certo? A gente vai propor algumas sentenças. Aqui. Vou colocar um terceiro exemplo, aproveitando um pedacinho do quadro. 5 mais 3 é igual a 10. Tá certo isso? Isso é falso. E se eu pude julgar, isso é uma proposição. Ah, professor, então eu entendi. Proposição é tudo aquilo que eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Mas não ambos quer dizer que eu não posso julgar uma coisa como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se não entro no princípio, que eu estou no princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Beleza?
Uma proposição, ou ela é verdade, ou ela é falsa. Não podemos assumir os dois valores ao mesmo tempo. Beleza? Mas quando cai em prova, geralmente vai cair o que não é proposição. E o que não são proposições? Então, vamos lá. O que não é proposição? O que não é proposição? Ah, professor, é tudo aquilo que eu não posso julgar como verdadeiro ou falso. Então, me dê um exemplo aí, vá. Aí não tem exemplo na cabeça de ninguém, porque quem nunca viu lógica vai ficar perdido em relação a isso. Mas vamos lá, eu vou definir com vocês. Não são proposições, frases interrogativas. Parece que tem cálculo, mas não tem, tá? A gente vai trabalhar com muita frase. Frases interrogativas. Se eu pergunto como vai você, tem como julgar isso verdadeiro ou falso? Não, uma frase interrogativa não é proposição. Também não são proposições. Frases exclamativas. Exclamativas. Na prova do INSS, caiu, lá era CESP. Vocês já ouviram falar na banca chamada CESP? Ela é verdade, é certo ou errado, e uma errada não é uma certa. E aí caiu uma frase bem assim, ó. Bruna, verifique, por favor, a data de aposentadoria do senhor Carlos. Aí ele vai e afirma, isso é uma proposição simples. Certo ou errado? Se for proposição, dá para eu julgar como verdadeiro ou falso. Só que lá, ele já, exclamou. E se tem exclamação, nem proposição era. Automático, vi exclamação, nem proposição era. Aí ele vai e afirma, é uma proposição simples. Errado. Frases exclamativas não são proposições. Beleza? Se vir interrogação, sai fora. Não é proposição. Também não são consideradas proposições. Frases sem verbo, característica forte. Tem verbo. Vou botar ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Que ainda tem mais um. Uma frase sem verbo também não é proposição. Exemplo de uma frase sem verbo. Vou dar um exemplo. O caderno de João. Isso é uma frase sem verbo. O caderno de João. Isso não é proposição, tá? Característica forte, ó. O céu é. Neymar é. Uma coisa é igual, se for trazer para uma linguagem corrente, 5 mais 3 é 10, né? Então, tem um verbo sempre indicando. Lembrando que na lógica, quem for perceber lá na frente, eu vou explicar para vocês, ela não tem variação de verbo, tá? Para a lógica tipo foi, será e é a mesma coisa. Vamos lá. Também não são consideradas proposições, frases imperativas. Se eu viro para minha amiga e falo assim, ó, pega esse papel. Eu estou dando uma ordem para ela. E uma vez que eu dou uma ordem, eu não tenho como julgar isso como verdadeiro ou falso. Então, frases imperativas também não são proposições. Se cai uma questão de proposição para vocês, como é que cai, professor? Vai cair uma questão perguntando qual das sentenças abaixo não tem a mesma característica. Aí tem 4 que não são proposições e uma é. Ou vai ter 4 proposições e uma que não é. E aí tu vai marcar que não é, se tiver 4 que é. E se tiver que são, né? E se tiver 4 que não são e uma que é, tu vai marcar justamente o contrário. Porque ele vai perguntar sempre a que não corresponde às mesmas características. Entendeu? Beleza. Ou então vai fazer igual o Lucas. 1, 2, 3, 4, 5. Bota 2 proposições, 3 que não é. Bota assim, a 1 e a 2 são proposições. A 3 e a 4. E vai fazendo combinações. Também é um modelo de cobrar aí das bancas. Observe que a prova do Instituto Federal, alguém fez Instituto Federal aqui? Foi Fundação Cefet.
Foi Fundação Cefet. A prova de Lauro de Freitas, vocês perceberam que foi a Fundação Cefet? Também Fundação Cefet. A prova de Vitória da Conquista foi Instituto OCP. Não é isso? Vitória da Conquista, Instituto OCP. A prova de alguns editais que eu acredito cair é a banca... Pô, ela ganhou algumas prefeituras. Inclusive, ela estava licitada para a Conquista no primeiro momento e depois ela saiu e entrou outra. Eu lembro o nome da banca e falo para vocês. Então, dá para a gente ter mais ou menos uma noção das bancas que estão sendo cobradas. O bom é que nunca mais eu vi banca desconhecida, pô. Pelo menos está vindo as bancas conhecidas. Então, dá uma legitimidade no concurso, dá uma ideia de como a gente estudar. A gente começa a ter uma noção melhor de como cobra a prova. E aí, você consegue fazer. Fundação Carlos Chagas, que fez o do Estado. É uma banca conhecida. Então, dava para saber mais ou menos como a banca cobra. Então, esse tipo de coisa aí que a gente precisa saber. Enquanto vocês estudam para o concurso, nós, professores da disciplina, estudamos o concurso, o trâmite, como é que cobra e como é que não cobra. Beleza? Nessa turma específica, durante os 3 meses, eu quero 3 simulados, um a cada mês. Simular é importantíssimo. É tu sentar com a prova como se fosse a prova e vai fazer, velho. Aí você vai ver como é que é o clima. Beleza? Esse nervosismo acaba nessa hora. Algumas coisas acabam nessa hora. Tem muitos de vocês que até estudam, mas não estão habituados a fazer prova. E na hora da prova, várias distrações lhe tiram da prova, várias situações te tiram da prova. Beleza? Vocês mulheres, principalmente, eu tenho situações aqui de concurseiros nossos que eu vou passar de experiência para vocês que aconteceu durante provas, que hoje eu viro para os alunos e explico. Cuidado com isso, cuidado com essa situação, cuidado com essa. Vá pronto para a guerra. Concurso é guerra. Eu, professor Cristiano, ministro da aula de lógica, tá ali um aprovado meu na Polícia Militar da Bahia, sendo meu monitor hoje. Obrigado, viu, irmão, por estar fazendo isso aí. Ele passou nesse último concurso agora. E eu viro para os caras e falo, eu não quero nem saber, eu quero que tu passa até sem saber nada. Se eu for lhe ensinar o modelo para tu marcar o X no lugar certo, até sem ter um conhecimento amplo. É isso que eu quero que você faça na minha prova. Eu não quero que você seja professor de lógica, eu quero que você vá lá e, ó, tome, no lugar certo. E isso eu vou fazer mostrando nas questões como é que as coisas acontecem. Isso aqui tem que estar ligado. Não são proposições. Também não são consideradas proposições o que chamamos de sentenças abertas. Um exemplo de sentença aberta, professor. X mais 2 é igual a 10. Espera aí. Vou perguntar para as meninas que estão aqui na sala, só tem mulher assistindo aula, né? Tem um colega coordenando. Vem cá, tem como eu julgar isso como verdadeiro ou falso? Depende. Depende. Para ser verdade, X tem que valer 8. Se X valer qualquer outro valor, não tem como eu julgar. Não é verdade? Então depende do valor de X para isso aqui estar certo ou não. Se X for 8, 8 mais 2, 10, vai ser verdade. Se X assumir qualquer outro valor, vai ser o quê? Falso. E toda vez que depende, deixa de ser proposição e passa a ser sentença o quê? Aberta. Então, o que é uma sentença aberta? É toda sentença que depende de alguma coisa para eu poder julgar. Aí eu vou chamar de sentença aberta. Tá bom. Teve uma banca que botou uma sentença bem assim, ó, e uma galera escorregou. Ele botou bem assim, ó. No início de 2023, o índice de criminalidade aumentou em relação ao mesmo período de 2022. É uma proposição simples.
Tem como eu julgar isso como verdadeiro ou falso? Se tiver, é proposição. Tem como julgar? Estão com medo de responder? Pode errar, o lugar de errar é aqui. No início de 2023, o índice de criminalidade aumentou em relação ao mesmo período de 2022. Tem como eu julgar isso como verdadeiro ou falso? Se tiver, é proposição. Se não tiver, não é proposição. Olha o medo. Isso é insegurança de quem não está seguro para na hora da prova, tá? Na hora da prova eu tenho que ter certeza. Isso não é proposição. Isso é uma sentença aberta. Oxe, professor, por quê? Olha a cara dela de que não entendi. Por quê? Quando eu falo em índice, depende da localização. Você concorda comigo que o índice de criminalidade pode ter aumentado em Jequié e diminuído em Jitaúna? E aí depende do lugar, para isso ser verdade ou não. E se depende, deixa de ser proposição e vira o quê? Sentença aberta. Tá aí um bom exemplo para mostrar para vocês que a prova pode lhe pegar, se você não estiver atento e resolvendo questão. Beleza? Galera de casa, se tiver alguma pergunta, tudo em paz, né? Não fique com medo de perguntar, não. Eu gosto de aluno curioso, chato, que me aperte aqui na quadra aqui para ver se o professor sabe o assunto ou não. Quem estuda comigo aqui sabe que eu faço ao vivo ou não faço, irmão? Eu abro o que concurso e falo, vocês querem que banca? E a gente resolve na hora. Negócio de exercíciozinho que eu já fiz em casa, não. Eu faço um novo com vocês na hora aqui. Eu gosto disso aí, velho. Porque eu me sinto fazendo prova, tá? Geralmente, eu tô indo 95% aí, 100%, algumas turmas. Teve uma vez que eu fiquei aqui 4 meses, velho, sem errar uma questão, velho, fazendo ao vivo. Sem errar uma na minha disciplina. O dia que eu errei, a sala da Polícia Civil vibrou ali embaixo. Eu fiquei, vocês estão torcendo para eu cair, velho, em vez de me ajudar. Vamos lá. Galera, também não são considerados... A gente está trabalhando o tema não são proposições, né? Também não são consideradas proposições frases autorreferentes. O que são frases autorreferentes? Essa parte é massa, tá? Também não é proposição, não. Eu vou botar bem assim, ó. A frase que está entre aspas é falsa. Eu vou botar é uma mentira. Eu vou fazer assim. É uma mentira. Vamos lá. Qual é a frase que está entre aspas? Qual é a frase que está entre aspas? A própria frase que você está lendo. Beleza. Então ela está fazendo referência a ela mesma, não é isso? Mas vamos lá. Vamos supor comigo. Olha que doideira. Vamos supor comigo que realmente ela seja mentira. Se realmente é mentira, é porque o que está escrito aí é verdade ou mentira? Verdade. Oxi. Mas o que está escrito aí na frase? E como é que ela é verdade e ela é mentira ao mesmo tempo? Você entra no paradoxo. Se ela é verdade, é porque ela é mentira? E vem cá, e se ela for falsa? Se é falso que é mentira, é porque ela é o quê? Verdade. E como é que ela é verdade e é mentira e ela é falsa? Eu entro no que te chama de paradoxo. Existe um princípio de Leibniz que ele diz o seguinte: uma proposição se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Parece idiota, né? A fala do cara. Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Quer dizer, se essa proposição ela for verdadeira, é porque ela é mentira. Já fere o princípio. Sacou? Estranho, né? Mas é a lógica. Então você acaba entrando em um... Oi? Comigo você grava. Não tem jeito. Tu aprende aprendendo. Vocês já ouviram falar um curso chamado GRAM? Pronto. O último convite que eu recebi esse ano foi de lá. Vai para lá por causa dessa lógica aqui.
A minha forma de explicar lógica, você pode procurar todos os YouTube aí. É diferente. A minha didática é própria. Foi eu que construí a minha didática, tá? Eu mostro tudo para você de onde veio, de onde nasceu. E monto. Tem até um módulo escrito por mim, tá? Eu que escrevi de lógica aqui. É por isso que eu não abro o livro. Eu escrevo com vocês aqui, na hora. O que tá aqui, tá no meu livro. Você vai abrir, vai estar lá. Eu fui escrevendo junto com vocês. Por isso que eu falei, eu gosto de estudante chato. Pergunta mesmo. Abusa. Porque quando você está perguntando, é porque você está com dúvida. E quando você está tirando tua dúvida, tu está aprendendo, pô. Tu está aprendendo. Beleza? Ela já adiantou que ela já estudou lógica uma vez na vida. Ela já viu as tabelas verdade. Vocês sabem o que é tabela verdade? Não, mas vão entender. O negócio vai piorando, vai piorando? Vai piorando, tá? Vamos lá. Eu estou construindo devagar, que é o início do início. O início de um final feliz. Beleza? Vamos lá. Pra você ter ideia, lógica, eu consigo essa lógica proposicional, que ela está falando que é essa dificuldade toda, em 7 encontros de 1h30, eu te dou o curso inteiro, do início ao fim. Tudo. Do início ao fim, da forma que eu conduzo essa disciplina. E resolver os blocos de questão, tá? Em 7 encontros, eu prometo lhe entregar tudo para você fazer prova de professor, como a prova da Polícia Federal, como a prova de que você quiser. De auditor, do que for, a gente resolve a questão que for. Em 7 encontros, eu consigo entregar isso. Beleza? Estou acostumado a fazer até em menos aí com os meninos ali da polícia ali. E a galera às vezes fica um mês nessa disciplina. E eu, ó, provando tudo de onde veio. Tem uma organização diferente que eu uso nisso aí, tá? Eu organizei do meu jeito. E o meu jeito eu acho massa. E aí, é onde eu estou criando a simpatia. Salvador, às vezes me chama, Paula lá, Tabuna, tem um professor de lógica lá. Eu fui para dar aula em lógica em Tabuna, tá no YouTube, tá? Essa lógica lá, você botar lá, Gênio Curso, Cristiano Dias, você vai ver essa aula minha lá, na turma, tá lá gravado, no YouTube. Na época, o professor de lógica de lá me convidou e depois ele abriu, ele é dono do cursinho. Ele abriu mão da disciplina para eu ficar com a disciplina. Ele ficou só com outra disciplina e falou, não, velho, esse negócio desenrola mais rápido aí. Vamos lá. O que acontece? Frase autorreferente, isso aqui. Acabou o tema proposição. Isso não é proposição, isso não é proposição, isso não é proposição. Beleza? Então, o que não são proposições? Frases interrogativas, frases imperativas, frases exclamativas, frases sem verbo, sentenças abertas e frases autorreferentes. Beleza? Vamos lá. A gente vai falar aqui agora de quê, professor? A gente vai falar aqui agora da negação de uma proposição simples. Proposição simples é porque só tem uma só. Quando eu tenho duas, ligada por um conectivo, eu chamo de proposição composta. A nomenclatura que vocês podem encontrar em alguns livros é proposição simples ou proposição atômica. Certo? Quando você vê proposição composta, você pode encontrar como proposição composta ou proposição molecular. Professor, eu estou com dificuldade em um monte de coisa. Gente, a mente ela é condicionada. É como você organiza os conteúdos. É daí que está a importância de organização de conteúdo. Quando eu falo de organização de conteúdo, você viu que o Lucas trouxe para vocês um mapa o quê? Metal, pô. Ele trouxe algo que ele faz você linkar um artigo com várias coisas. Aqui, a mesma coisa, e existem outras disciplinas também que é a mesma coisa. Mas vamos lá, negação de uma proposição. Existem uns símbolos aqui que chamamos de conectivos. No edital ele aparece o nome conectivos. Ele está falando, eu quero que você entenda os símbolos. E o conectivo da negação é um tiozinho ou esse negocinho aqui que eu chamo de cantoneira. Tá? Parece um cantinho, né? Uma quina. Então eu chamo de cantoneira. Eu vou colocar aqui esse pezinho. E vou botar aqui, ó. Maria é bonita.
Observe que, vou escrever mais bonitinho aqui, a única coisa que eu não tive foi o caderno de caligrafia. Maria é bonita. Beleza. O que é esse P aí na frente? É uma espécie de legenda, certo? Para mim não ficar escrevendo Maria é bonita, Maria é bonita, Maria é bonita, eu chamei de quem? De P. Então daqui para frente, toda vez que eu colocar esse P, eu estou escrevendo o quê? Maria é bonita. Beleza. Só por desencargo de consciência, o que tem escrito aqui? Maria é bonita. Ponto. Se eu quiser negar isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tiozinho na frente e vou negar a frase. Como é que eu nego que Maria é bonita? Ponto. É isso aí mesmo. Maria não é bonita. Vou fazer mais uma pergunta para os senhores. E quem não é bonito é o quê? Não. O problema está aí. Quem não é bonito não é feio. Não. Ele pode ser ridículo, como ele pode ser lindo. Quem não é bonito pode ser lindo, como pode ser ridículo. Então, entre bonito e feio, tem muito adjetivo aí. E para lógica, velho, ela olha assim, tá? Se cair lá, Maria não é bonita, Maria é bonita e pede para tu negar isso, e tu marcar Maria é feia, perdeu. Por quê? Maria não é bonita, e quem não é bonita pode ser um monte de coisa, pode ser fofinho, pode ser lindo, pode ser ridículo. Sacou? Que tem um monte de coisinha pelo meio. Então, na lógica, eu tenho que ter cuidado com adjetivo. Então, Maria não é bonita. Acabou. Vou dar mais um exemplo. Então, o antônimo nem sempre cabe, não é isso? Que acabou de... Aí ele vai e bota bem assim... a negação da proposição, tal. Aí ele vai e bota. Maria não é bonita, um exemplo. Vai e bota. Maria é feia. Vai e bota. Maria é linda. Maria é feinha. Maria é um bocado de coisa. E a certa vai ter que ser Maria não é bonita, ou ele bota aqui, não é verdade que Maria é bonita. Neguei. É uma forma de negar também. E se não é verdade que ela é bonita, é porque ela não é bonita. Sacou? Vamos lá. Vou dar um outro exemplo aqui. Como é seu nome? Vou botar aqui. Nayara? Nayara é culpada. Qual é a negação? O que vocês já entenderam, né? Para não ficar escrevendo Nayara é culpada, eu botei o quê? Qual é a negação de Nayara é culpada? Beleza. Nayara não é culpada. E quem não é culpado é o quê? Não, quem não é culpado é inocente. Então aqui agora eu posso dizer que Nayara é inocente. Que eu também estou negando. Não posso botar Nayara não é culpada, como eu posso botar que ela é inocente. Porque entre culpado e inocente não tem meio termo. Ou tu é culpada, ou tu é inocente. Sacou? Ou tu tá metida no crime, ou tu não tá. É mais ou menos isso aí. Então, nesses casos, o antônimo cai muito bem. Vivo e morto, tá quase morrendo, tá vivo. Você entendeu? Entre vivo e morto não tem meio termo. Ou tu tá viva, ou tu tá morta. Não tem outra conversa. Então, nesses casos, cabe o antônimo. Nesses casos, já não cabe. Entendeu aí agora? De novo, vamos botar mais um exemplo. Você vê que lógica é massa, né? Vou botar bem aqui. Paulo não gosta
Galera de casa tá entendendo aí? Paulo não gosta de estudar. Qual é a negação de Paulo não gosta de estudar? E isso, como é que eu nego que Paulo não gosta de estudar? Vai ser então o quê? Paulo gosta de estudar. Ah, professor, então nem sempre a negação é o não. Para a lógica, às vezes é a ausência do não. Tem hora que eu estou negando é quando o não some, não quando eu coloco o não. Então vem a minha primeira observação. Velho, meu caderno tem todos os detalhes. Quando eu botar a observação, tenha medo, porque a prova usa muito isso aí. Então a observação é a negação da negação é a Já vi cair questão, que a alternativa à resposta era essa. A negação da negação é a afirmação. Beleza? Então, tá aí, primeira observação. E agora eu vou apresentar o início de uma tabela para vocês e vou liberar, tá? Não vou tomar o tempo de vocês hoje não. Tem muito chão pela frente. Vamos lá. Vocês não enjoaram da minha cara. Galera, a minha disciplina está em tudo. Bota um negócio na cabeça de vocês. Se vocês for fazer qualquer outra área, vai ter minha disciplina. Professor, alguns vai ter, outros não. Mas isso aqui vai estar em tudo. É uma realidade daqui para frente. Beleza? Vamos lá, negação. Vou botar assim, tabela. Tabela da negação A proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser o quê? Falsa. Pergunto vocês, toda vez que uma proposição é verdade, a negação dela vai ser o quê? Falsa, né? Tipo, se é verdade que Maria é culpada, ela não é culpada, vai ser falsa, porque ela não tem como ser culpada e não ser ao mesmo tempo. Então, vai ser falsa. E toda vez que P for falso, a negação vai ser o quê? Verdadeiro. Por quê? Se é verdade que ela não é culpada, é porque é falso que ela é culpada. E se é verdade que ela é inocente, é falso que ela é culpada. Ela não tem como ser culpada e não ser ao mesmo tempo. Então isso aqui, a gente vai usar o tempo todo dentro da lógica. Posterior a isso, o que a gente vai ver? A parte de estruturas lógicas. Então eu vou falar de conectivos, eu vou falar da conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. E cada uma tem sua tabela e sua particularidade da tabela, que a minha amiga citou aqui dentro da sala. Beleza? E a gente constrói todas as tabelas e resolve um blocão de exercício. Posterior a isso, a gente vai entender o que é a equivalência e a negação de cada tabela. Depois a gente vai entender um tema que chama diagramas lógicos, onde eu vou falar de todo, algum e nenhum. Posterior a isso, eu vou falar o que é um silogismo, uma tautologia, contradição e contingência. E acabou, Zé Fininho encerrou o meu conteúdo, tá? Mas, vamos lá. Então, posterior a isso, a gente vai falar de estruturas lógicas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se fosse uma prova CESP aqui agora. Uma proposição pode assumir dois valores lógicos, certo ou errado? Errado! Uma proposição só pode assumir um valor lógico. Ou ela é verdade, ou ela é falsa. Viu aí a pegadinha? As cascas de banana que tem no concurso? É isso aí, velho. Quem não está estudando vai cair nas cascas de banana. Vai cair nas cascas de banana, é normal. Eu faço isso em toda a sala e o povo escorrega. Escorrega. Então, o caminho da aprovação eu vou ensinar para vocês, tá? Tem uma receita que eu amo. Falei isso na sala de aula com um monte de professor essa semana na escola que ele trabalha. Tem uma receita que eu adoro, sou apaixonado. Feijão com arroz.
Esses negócios merambulantes, estuda assim, de cabeça para baixo. Sai fora disso. Ó, a escadinha é uma só, ó. Funcionou para todo mundo assim, velho. Para tu vai funcionar também. Conteúdo. Resolve um bloco de questões. Simulado. É isso aqui. É conteúdo, questão, simula prova. Conteúdo, questão, simula prova. Essa é a escada que vai te levar à aprovação. Galera, tenho 15 anos dando aula, tenho mais de 600 aprovados em concurso público aí. Todos os cargos que você pensar. Seja na área de segurança, seja na área de educação, seja na área fiscal, hospital EBSER, de tudo aí, eu já dei aula. Então, todo mundo que eu vi passar foi seguindo isso aqui. Tem cara que acha, tem que girar o tempo assim, assado. Loucura, loucura. Aluno tem mania de botar chifre na cabeça de cavalo. A gente gosta de ver coisas mirabolantes. Mas, velho, o simples que funciona, usa ele para a tua vida que dá muito certo. Beleza? No mais, galera, agradecer a atenção de vocês. No grupo eu converso com vocês. E fui! É bom que a galera...